esse é outro. Ô, Pascoal, saiu a informação aí, eu fui checar lá que o Corinthians gostaria de ter Diego Tardelli ano que vem como camisa 9. O Diego Tardelli todo ano é o mesmo assunto. Só que eu vou dizer acaba agora o contrato dele em dezembro. Acaba o contrato dele. Eu liguei pro Diego Tardelli. Você falou com ele? Falei agora, um pouco antes de entrar no programa, ele falou, ele riu, falou, pra mim não recebi nada. Não tenho nada, zero. Ninguém me ligou, não tenho proposta, não tenho nada. E aí eu perguntei pra uma pessoa do Corinthians vai contratar o Diego Tardelli? Que a pessoa falou pra mim o seguinte, estamos muito interessados, só que é muito difícil. Inclusive, essa pessoa falou para mim que ele deve receber propostas bilionárias da China. Porque o Diego Tardelli na China faz gol. Até quando não joga, ele faz gol. Benja, acho que ele é o estrangeiro que mais o salário dele deve ser muito alto. Eu acho que ontem ficar falando dos Corinthians não tem condição de pagar um quarto. Falar do Tardelli. Desculpa, Flávio, só para completar. O Tardelli em maio do ano que vem faz 34 anos. Então, eu acho que falar do Tardelli no Corinthians não estou dizendo que você está fazendo isso, mas quem está falando isso para você está querendo iludir a torcida do Corinthians. Eu ontem fui... Pela entrevista do André Sanches, Fábio, o Corinthians não vai pagar salário alto. É isso que eu achei engraçado. Ontem, por exemplo, eu fiquei interessado num carro. Fiz um test drive nele. Peraí, mas só um minuto. Ninguém do Corinthians foi publicamente falar que, olha... Não saiu uma notícia hoje foi lá no pessoal do meu timão.com.br, Corinthians, papapá. Aí... Como é um portal de notícias do Corinthians que tem muita credibilidade, é uma informação, vamos atrás. Aí eu fui atrás, liguei pro Diego Tardelli, ele falou para mim, não recebi nada até agora, zero. Mas aqui e perguntando uma pessoa do Corinthians, a pessoa só falou, temos interesse, mas é muito difícil. Para o Tardelli jogar no Corinthians, teriam que fazer um esquema de marketing e tal, mas aí a gente tem que pensar e debater. O Tardelli é um jogador para isso? Merece isso? Eu acho que hoje no futebol brasileiro seria uma grande contratação para qualquer time, até com a escassez de atacantes que a gente tem. Ele comprovadamente é um cara que faz gol. Gente, o Corinthians mas será que era aquele cara para fazer aquela engenharia, aquele negócio de marketing para... Não sei. Aí, vai atrair torcedor, tem coisas no futebol que eu fico pensando. O presidente do Corinthians acabou de dar uma declaração que ele não paga 600, 500, 400, 300 para um jogador de futebol. Não tem como. Ele deve ganhar 2 milhões, pelo menos 2 milhões de reais por mês e deve ganhar o Tardelli. No mercado chinês. Fácil. O Corinthians não consegue pagar um quarto do que ele ganha lá. Esquece. Gente, o cara não vai reduzir o salário dele em 3 quartos? Não. Vamos parar para pensar. Vamos ter um pouquinho de lógica. Então... Vamos ficar no muito lógica e métrica, é só isso. Tem que ver que o meu passo não dá para chegar naquele outro lado. Eu tenho que meu passo vai só até aqui. Se é que o presidente do Corinthians disse depois da derrota para o Cruzeiro que não dá para ele fazer esse tipo de coisa, não dá para ele fazer esse tipo de transação. É mais fácil ele ir para o Palmeiras. Não, é mais fácil. Dando um exemplo. É mais fácil ele renovar o contrato da China, ou se não jogar no atual time dele, vai jogar num outro time da China. É mais fácil isso. Agora, uma coisa é um mercado completamente diferente. O Palmeiras tem uma fixação de contratar alguns jogadores que estão no futebol da China, né? O Ricardo Goulart é sonho de consumo. Nossa, esse é o sonho do Palmeiras, trazer o Ricardo Goulart. Mas todo ano não dá $1 milhão por mês. Ou o Palmeiras também tem fixação por contratar jogadores que interessam a rivais. Porque ele esvazia o rival. Isso é uma prática, é uma estratégia. Mas uma coisa é fato. Eu tinha até falado que o Corinthians vai atrás de um camisa nova para o ano que vem. O Roger não virou no Corinthians. Esse Jonatas, se virar, para mim vai ser um milagre. O Corinthians não tem centroavante. Então o Corinthians está à caça de um camisa 9. Só que antes apesar do Corinthians já estar procurando, porque tá, viu, Pascoal? Eu sei que está procurando. A notícia do Rio Grande do Sul é que o Jael é um dos nomes que o Corinthians quer. O Rodrigo Bueno naquele dia tinha falado que o Corinthians queria o Jael. Agora o Corinthians tem que se preocupar, porque domingo pega o Vitória lá em Vitória, né, lá no Barradão. E uma derrota do Corinthians, aí, meu amigo, começa a segunda-feira nos bastidores. Vou falar agora pra você, vai vir aquelas semanas catastróficas. As semanas poderão até ser turbulentas, mas o Corinthians precisa de 9 jogos, 9 pontos. E os outros também. Poxa vida. Tem outros times jogando no campeonato também. Agora, Pascoal. O Corinthians enfrenta 3 adversários diretos nas 3 próximas partidas. Vitória, Bahia e Botafogo. Né?
Sim. E depois joga contra o São Paulo. É essa a sequência do São Paulo? Depois o Cruzeiro. Aqui, peraí. Vamos botar. Então o Pascoal pediu. Vamos colocar os 9 jogos que faltam para o Corinthians e vamos ver se realmente o rebaixamento assusta ou não. Bom, vamos lá. Vitória e Corinthians domingo. Quem ganha? Vitória. Abel. Empate. Flavinho. Vitória. Fábio Azevedo. Empate. Empate. Você falou vitória. Vitória. Deu empate. Você falou o quê, Abel? Eu falei empate. Então deu empate. Um ponto. Um ponto. Aí o Corinthians pega o Bahia. Corinthians pega o Bahia em casa no domingo que vem. Sábado. Que é domingo da eleição, né? Isso. Quem ganha, o Flavinho? Empate. Abel. Corinthians. Sormani. Bahia. Azevedo. Corinthians. Pascoal. Corinthians. Então, os Corinthians tem 4 pontos. Botafogo e Corinthians aqui no Newton Santos. Quem ganha, Azevedo? Botafogo. Pascoal. Empate. Abel. Botafogo. O Jomes. Empate. Botafogo. Então deu Botafogo. O Corinthians está com 4 pontos. Aí, esse pra mim é o jogo. Esse é o jogo. Aí, né? Porque pro torcedor do Corinthians hoje, se ele perder pro São Paulo na arena... Nunca perdeu. Então, aí, vou dizer um negócio pra você, que como nunca perdeu, aí, meu amigo, aí pode muita coisa mudar aí. Quem ganha Corinthians e São Paulo, Pascoal? Empate. Sormani? Empate. Azevedo? Empate. Jomes? São Paulo. E Abel? Empate. Bom, deu empate. O Corinthians tá com 5 pontos. Pega o Cruzeiro, lá em Cruzeiro, o Cruzeiro é de férias, né? Ou não? Calma. Cruzeiro de férias. Cruzeiro de férias. De férias. Já acabaram as férias. De férias. Já estão voltando para 2019. Não, tá de férias. Agora, a ressaca esse fim de semana agora. Até lá... Não sei, mas também não é... Se o Cruzeiro tivesse lá em cima... Bom, o senhor mesmo falou que o time reserva do Cruzeiro é melhor que o time. Não, sim, mas estou falando assim que já o clima já é outro. Por isso que se fosse... Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro precisando brigar por alguma coisa, é óbvio que eu dava Cruzeiro. Agora que eu não sei. Cruzeiro e Corinthians? Vai lá, pergunta pra mim, depois de ouvir tudo isso que você falou. Peraí, empate? Empate. De férias com o time reserva Cruzeiro. Abel? De férias, com o time titular, eu acho. Cruzeiro. Cruzeiro. Então o Corinthians está com 5 pontos. E aí o Corinthians encerra... Não, encerra não. Tem na outra página. Corinthians e Vasco em Corinthians. Fábio Azevedo. Empate. Pascoal. Corinthians. O Abel. Corinthians. Flavinho. Empate. Sormani. Corinthians. Então dá o Corinthians 8 pontos. O Corinthians tem. Salvou. 8 pontos. Calma, meu senhor. Acabou o campeonato? Pega o Atlético Paranaense lá. O Atlético que dentro de casa faz uma bela campanha, fora de casa é horrorosa. É osso. E aí, o Abel Neto? Furacão. Flavinho. Atlético. O Sormani, Atlético? Atlético. Bom, deu Atlético, vai. Deu Atlético. O Corinthians está com 8 pontos. Aí o Corinthians pega o Chapecoense. A Chapecoense lá, aqui não. Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. Pascoal. Corinthians. Azevedo. Empate. Caramba, Fábio, você não deu uma vitória do Corinthians. Ô, Abel. Ele está de Para ele, o Corinthians caiu já. Abel. Corinthians, Chapecoense e Corinthians. Flavinho. O que você falou, Pascoal? Corinthians. Empate. Ué, você depende do meu voto para dar o seu? Nunca vi isso, cara. Empate. Aí. Vocês estão de sacanagem, mano. Já deu os 9 pontos. 9 pontos. O Corinthians não vai empatar com o Chapecoense. Aí pega o Grêmio lá em Grêmio, que em 2007 foi o último jogo igual onde o Corinthians foi rebaixado. Exatamente. Onde o Corinthians foi rebaixado. 4 dias, né? Bem lembrar, 4 dias depois da final da Libertadores. Cara, pelas contas aí, não tá salvo, porque vai depender dos outros. Se pelas contas de vocês aqui, o Corinthians vai pro último jogo precisando ganhar. Mas, Benja, o problema dessas contas é o... Peraí, o ganha do Grêmio? 9 pontos. Não, exatamente. Do Grêmio. Não ganha. Lá em Porto Alegre não ganha do Grêmio. Ganha do Mas Grêmio. a conta não é só essa, Benja. 9 pontos salvou, filho. Já tá salvo com 9. 44 salvou. Você acabou de falar salvou. Caramba. Nem sempre. Você acabou de falar o seguinte, caramba, vocês rebaixaram o Corinthians. Nós não. Não falei vocês. Falei o Fabinho. Nós não. Nem o Fabinho, nem o Fábio Azevedo, nem o Pascoal, nem eu, nem o Flavinho, nem o Abel. Ninguém. Se o Corinthians for rebaixado, o principal culpado pelo rebaixamento do Corinthians tem nome e sobrenome. André Sanches. Esse é o maior culpado. Se for, eu não acredito que vai ser rebaixado. Eu faço coro com a maioria. Eu acho que não. também acho que vai passar sufoco. Acho que vai passar rebaixado, sufoco. não. Vai passar sufoco. Agora,
Quando você falou a respeito do que o Mano ficou bravo com você aqui? Tem 3 semanas. 3 semanas. O senhor e o Mano, quando o Fábio Azevedo, sentado ali naquela cadeira que estava o Abel Neto, falou assim, escuta, o Corinthians está próximo da zona de rebaixamento. Aí virou o Mano. Você tá de sacanagem que o Corinthians vai cair, né? Você virou assim, a chance do Corinthians cair é 0. É só pegar o VAR. É só pegar o VAR. Bem lembrado. É só pegar eu pode falar, não vou mais fazer o programa. Você tá com medo? Não tô. Eu acho que o que ele faz comigo é ridículo. Onde você vai? Não vou mais fazer. Não, você vai? Não, segura aí, Não, Benja, volta aqui. Eu mudo todo o discurso. Mas é só o Corinthians. Você balançou a perna demais pra ele. Benja, vem aqui. Benja, só vai embora. Benja, já foi. Não precisa chorar. Já que vocês insistiram. Já que vocês insistiram, bom. Ele não vai balançar mais a perna. O que eu tô dizendo é o seguinte. Então, 3 semanas atrás, era impossível. Segundo você e segundo o Mano. A gente já estava com o pé atrás. Eu também. 3 semanas se passaram. Eu estava aqui no dia, eu também falei. Não cai. Continuo achando que não cai. Eu também acho que não cai. Quando você terminar, mas do mesmo jeito que a gente estava preocupado 3 semamas atrás, a gente continua. E vocês passaram a ficar preocupados. Então quando você pega Corinthians e Bahia e Itaquera, eu acho que o Bahia tem mais chance de ganhar do que o Corinthians. Eu coloquei Corinthians. Não, mas deixa eu falar um negócio. Eu confesso, eu também aqui cheguei e falei, não cai, vocês estão loucos, etc e tal. Mas tem uma coisa. Você viu que você ficou fora do programa um tempão depois que você falou isso, né? Como é que é? Ficou fora do programa um tempão. Vocês são loucos, como assim? E só veio hoje, que o Pipinho. O Pipinho teve esse problema. Força pro Pipinho aí, que fez uma cirurgia. Não, força não. Manda o hashtag, força Pipinho. Vamos fazer a hashtag. Força Pipinho, mas força com moderação, porque ele fez uma cirurgia. Num lugar delicado, né, comendo aquelas coisas apimentadas, mas semana que vem ele deve estar aqui com a gente. Fala, Bel. Força Pipinho, sem fazer força. Mas agora que eu voltei da geladeira, estou aqui no programa de novo. Não, agora falando sério. Quem não faz gol, não ganha jogo, né? Quem não chuta gol, né? Quem não chuta gol, não faz gol. Então o Corinthians tem que tomar cuidado. Eu continuo achando que tem times muito piores e que o Corinthians não vai cair. Eu acho. Mas tem que mudar essa forma de jogar, tem que criar pelo menos chances de gol. Senão não vai ganhar de ninguém, vai ser rebaixado. Na semana passada, vocês fizeram essa mesma conta com o Vasco. Vocês chegaram a 3 pontos. Então, mas calma. Sim, você é que eu fui o Vasco também. Eu dei 4 pontos. Eu deu 4. Eu o quê? Você já ganhou 3 pontos. Não. Eu não rebaixei, eu falei que o Vasco ganhava do Cruzeiro. Você tá torcendo pra ele não eu falei, vai ganhar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não vai ganhar nem aí. Mas a gente fez a conta, é verdade. A conta deu 3 pontos pro Vasco foi dramático, nos 10 jogos. Daí vocês falam, então já tá rebaixado. Só que não adianta olhar só um clube, tem que olhar os outros. Por quê? O Paraná já foi? Já. O Sport está indo. A Chapecoense faz força. Resta uma vaga. Vitória. E nessa uma vaga tem Vitória, América Mineiro, que está se aproximando muito. Ceará que reagiu, está ali. Mas não sai dali. O Ceará está ali. Esse que é o problema. Tem o Vasco, tem o Botafogo e agora o Corinthians. Ceará tem muita gente. Ceará vai, reagiu. Sim, aí ele pega o Palmeiras. Mas aí teve um problema nesse jogo contra o Botafogo que perde um pênalti. Se o Corinthians perder o jogo domingo para o Vitória em Salvador, ele vai igualar a sequência de 5 derrotas seguidas que aconteceu em 2007, o ano do rebaixamento. Mas no brasileiro não são, isso pode ter um impacto do ponto de vista emocional no time. Você concorda? E dependendo dos outros resultados, aí pode piorar mais ainda. Sim, porque o... Por exemplo, o Corinthians... Cadê a classificação? Por exemplo, o Corinthians tem que torcer... O que a gente podia fazer? Pegar a classificação e fazer uma simulação dos resultados prováveis desse fim de semana para ver onde o Corinthians vai terminar essa rodada. O Corinthians domingo, por exemplo, tem que torcer pro Palmeiras. Claro. Porque se o Ceará apronta com o Palmeiras igual aprontou com o Flamengo no Maracanã... e fica um ponto o Corinthians. Não, o Ceará não ganha do Palmeiras, nem como não ganhava do Flamengo. Não, você esquece. Não, mas aquele Flamengo era o Flamengo do Barbieri. Mas era o Flamengo. Hoje, sim. Maracanã lotado. Você apostava no Palmeiras, Roger? Não. Então eu também, aquele Flamengo era o Flamengo do Barbieri. Agora é outro. O Palmeiras não perde. Você tá dando umas pedradas em mim, né? Você tá guardando coisas do passado. Você foi na terapia ontem, né? O psiquiatra falou, olha, solta tudo. Tá soltando. Sexta-feira é dia de soltar. O Pipinho soltou, o que aconteceu, tadinho? Sabe o que você precisa? A produção não tem um jazz pra acalmar ele. Pô, isso... Não você. Não, isso é horrível. Isso é horrível. Pô, você pôde arrumar. Os caras foram com o maior carinho pra você. Não, esse é um blues, velho. Já é um blues. Aí pro blues. É o seguinte,
Isso é maravilhoso. Parece música aqueles faroeste. Que faroeste? É blues, é maravilhoso. Fala aí, Abel. Isso é lindo. Blusão. Tá louco, meu. Qual é aquela estatística de ontem que os adversários, os Palmeiras, Santos e São Paulo jogam? Isso o Prieto levantou isso. Na última rodada, Palmeiras, São Paulo e Santos jogam com os times que vão estar brigando com o Corinthians para não ser rebaixado. O Palmeiras pega o Vitória em casa. O Santos não fez isso em 2014. Foi 14, né? Foi 14. E o Santos jogava com o Vitória em Salvador. Ganhou o jogo e salvou o Corinthians. Salvou o Palmeiras. E salvou o Corinthians também no Paulista, contra o Juventus, uma vez. Se for São Paulo, salvou o Você tá falando do Santos, tá falando, São Paulo, gol do Grafite. Mas seria interessante, acho que já salvaram demais, entendeu? Andaram salvando demais. O Corinthians tem que fazer a parte dele, não pode ficar também pensando na última rodada. Tem que pensar. Porque se depender desses adversários mesmo, ele tá ferrado. Abel, eu acho que o Corinthians ganha domingo. Fazer uma conta rápida Se não ganhar, o Vitória faz 35, se pega aí a rodada desse fim de semana. Vamos lá, vamos ver. Passa na frente pelo número de vitórias. Exatamente. Vamos pegar quem tá fora da zona de rebaixamento. Vamos pegar a próxima rodada? Vamos pegar a próxima rodada? Quem tá fora da zona de rebaixamento? Vitória. Olha lá. Vitória pega o Corinthians. A gente queria mudar o assunto, né? Temos os jogos tem. Então vamos lá, Vitória e Corinthians. Vamos lá, quem ganha aqui? Vamos lá, Vitória e Corinthians. Não, deu vitória. Deu empate. Deu empate. Não, vamos fazer de novo essa Gente, o Levi Coupe chegou no Atlético, tem a festa do Cruzeiro. Mas isso a gente fala mais pra frente. Vitória e Corinthians. O que você acha que dá, Fabinho? Eu dei empate, pra mim dá empate. Vitória aí? Corinthians. Pra mim, eu acho que o Corinthians empata esse jogo. Não adianta mudar, deu empate aqui. Eu acho que dá vitória. Não, mas não adianta, não vamos fazer de novo a previsão que deu empate. Não, pra essa rodada só. Mas pra essa rodada, o Corinthians e Vitória não acabamos de fazer. Se botar de novo a tabela, mesmo com o empate, é ruim essa tabela. Mostra ali de novo. Porque olha só, o América pega o Grêmio em casa. América ganha. América vence, vai a 36. Vem cá. Com o empate, ele já empata com... Só um negócio que eu pergunto pra você. Peraí. Teoria da conspiração. Os caras querem derrubar. Só o Botafogo pega o Bahia. Vasco e quem? Vence. Vasco pega o Sport. Olha, pro Fábio Azevedo, só o Corinthians vai perder nessa rodada. Vai acontecer uma coisa surreal. Não, eu falei empate. Ó, dos 9 jogos, você não deu que o Corinthians ganha nenhum. Ué, mas qual o problema? O futebol que está jogando, ele vai... O Corinthians não vence 4 jogos no Brasileiro. E a culpa é minha. Então, pra você, o Corinthians cai. Como não? Se de 9 jogos não ganha nenhum, o Corinthians cai. Ele perde os 9? Eu falei que ele perde os 9? A maioria você falou que perde. Uma pontuação suficiente pra ficar. Ó, a produção me falou que de 9, se deu 6, você deu que perde. 6! Tá bom. A produção anotou tudo. Se de 9 jogos pra você, o Corinthians perde 6 faz 31. E ganha 3, empata 3, o Corinthians caiu. Caiu. Então caiu. Pronto. Então caiu. Pra produção caiu. Não, a produção não. A produção pegou seus palpites. Pegou seus palpites. Então caiu. E os outros resultados? Não adianta, de novo, não adianta olhar o Corinthians, tem que olhar todos. A pergunta é outra. Pra você, o Corinthians cai. Não, já falei que não. Pô, mas se de 9... Não, peraí. Porra, é difícil entender. É difícil entender, tem que ser coerente. Porque tem os se pra outros, você de 9... Peraí. Tem outros times, Peraí, se pra você de 9 jogos, o Corinthians faz 3 pontos, ele caiu. O Vasco fazia 4, caía. E pode não cair, bem. Com 3 pontos em 9 jogos, o Corinthians não cai. Não cai. O Corinthians não cai porque... então tá bom. 38 pontos, o Corinthians não cai. Olha a concorrência dos outros. 38 pontos com os outros. Para, Fabinho. Assume a bronca. Falou, cai, pronto. Não tem jeito. Como não? Dá uma olhada. O Ceará tá com 31, faltam 9 jogos. E olha o jogo, pega o jogo do Ceará pra gente fazer a conta, pra ver então ninguém vai ganhar até o final do campeonato. Vai ser um campeonato surreal. Vão cair 20 times. Você quer que isso? Não, mas olha, não tá entendendo. Veja os confrontos de quem tá... Pascoal, espera só um minuto. Pascoal, não pipoca você também. Você quer dizer que eu sou anti-Corinthians? Não tô querendo falar que você é anti-Corinthians. De jeito nenhum. Eu tô só falando o seguinte, Corinthians cai pra você? Não, já falei, passa dificuldade. Então, é impossível. Dá pra te agradar? Cai. Não é pra me agradar. Peraí, faz a conta. Não. Peraí. Não, você tá sendo contraditório. É isso que eu tô querendo falar. 38 pontos. Se você, eu não me lembro de cabeça a pontuação então, vamos lá. Em todos os jogos. Mas se pela sua pontuação o Corinthians vai fazer 3 ou 4 pontos, ele cai. Ele cai. Só isso. O Ceará tem 31. Vou fazer a comparação só com o Ceará, que já é o 17º. E pra mim, os 3 últimos já caíram. Perde pro Palmeiras. Vai somando aí, por favor. O senhor que é bom de matemática também. 0 contra o Palmeiras. Recebe o Atlético Mineiro em casa. Empata 1. Vai a 32. Na rodada seguinte, eu tô só pegando o Ceará. Ele vai pra pegar o Sport fora de casa. Empata. O Ceará não ganha.
Não, tudo bem. O Sport está rebaixado. É o palpite dele. É o palpite dele. Então ele está dando um palpite para falar que com 38 pontos o Corinthians não cai. Isso não existe. Vai lá, 3. Pega o Inter em casa. O Inter brigando pelo título. Empata. Perde, 4. vai. Não vou. Eu tô dando o que eu vou palpitar. Pega o Bahia fora. Não ganha. Perde esse jogo. Não tem 4. 4. Pega o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Empata. 5. Tem o Cruzeiro em Belo Horizonte. Recebe o Paraná. Ganha. Quarta-feira tem o Cruzeiro em Belo Horizonte. Já passou. Cruzeiro. 8. Perde. 8. Perde, Cruzeiro. Continua. Perdeu. 5 Atlético Paranaense fora. Perde. 5 pontos só? Não, já tem 8, já deu 8. Deu 8? Já deu 8. 31 com 8. Já passou o Corinthians. Tô fazendo as contas de todos. Sim, mas já passou. Esse já passou. Esse já passou. Vamos fazer o da América. Isso que você fez uma conta. Isso que você fez uma conta pro Ceará que eu vou falar igual pra você também. Pra você ninguém ganha. O Ceará não ganha de ninguém, o Corinthians não ganha de ninguém. Igual a sua. Não, mas tem que ser coerente. Mas Na vamos última rodada tem Ceará e Vasco. Ceará e Vasco na última rodada. Depende como chegar o Vasco. Vai chegar brigando. Empata. Então são 9. Já passou o Vai Corinthians. 40. Passou. Fez 40 Só tem o pontos. Ceará pra brigar. Eu tô começando do Ceará, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Porque então pra já mim, chega em 40. eu digo pra você, os 3 já caíram. Chapecoense, Sport, Paraná. Só tem uma vaga. Vitória e Corinthians. Vitória e empate. Vitória tá ameaçado. Não, vamos o América América tá Mineiro. ameaçado. América vence o Grêmio. 3. O América vence o Grêmio e o Ceará não ganha do Fluminense. Palpite. Não, tudo bem. Tudo bem. Se você vai debater cada palpite, a Não, gente não tudo consegue bem. avançar. Não, tudo bem. Vai lá, vamos lá. O América perde pra Chapecoense fora. América perde pra Chapecoense. América Mas ganhou do perde. Grêmio. 3. Tem 3. Chapecoense Perde pra pro você já Cruzeiro. caiu também. Perde pro Cruzeiro também. Perde. Ganha do Paraná Só em tem casa. 3. 6. 6. Perde pro Inter fora. Precisa arrumar mais umas derrotas aí, senão você tá se ferrando. Perde pro Santos em casa. Isso. Precisa perder mais aí. Você vai fazer graça, eu não vou continuar. Vai. Palmeiras fora, perde, que é o jogo do título do Palmeiras. Contra o América Mineiro, em casa. Recebe o Bahia, vence. Então já são 9 pontos. Já passou o Corinthians. Já passou o Corinthians? Já passou o Corinthians. Vamos pros outros. Já passou o Corinthians. Quem estaria? Vitória. Vitória. Senão o Corinthians vai cair pra você, vai ficar ruim. 38 Tá batendo, tá batendo desespero já. Não tem jeito. Cara, 38. Não tem jeito. Não tem jeito. Segundo ele, por isso que eu tô falando. Vitória. O Palmeiras se livrou com quanto? Quando aquele ano que era pra cair? 40, se não me engano. 40 ou 42? Vai, Vitória. Vamos ver, Vitória. Com 44. Vitória pega o Corinthians, empata. 1 ponto. Isso. Pega o São Paulo em casa, perde. Pega o Paraná fora, empata. Quem? Vitória. Pega o Paraná. Fora, empata. Todos os 3 times que pra você estão rebaixados ou empatam ou ganham dos outros. Mas tudo bem. É palpite. É o palpite É dele. palpite. Calma, Benja. É palpite. Dá 2 pontos. Clássico com o Bahia, em casa, empata. 3. Pega o Sport fora, perde. O Sport rebaixado perde. Na 30ª Não, do jeito que ele tá quinta fazendo, o rodada. esporte não vai cair. Mas ele falou que já tá. O esporte ganhou de todo mundo. Ele falou que. Então, mas ele deu o Sport como rebaixado. Ele não. Todo mundo que jogou contra o esporte, você deu Qual a vitória. pontuação do Sport? O esporte tá com 27. Ah, tá. 27. Pega o Atlético Paranaense em casa, vence. Então já pulou pra 5. Sport 5. O Vitória vai brigar pelo título ainda. Pega o Cruzeiro fora, perde. Recebe o Grêmio em casa, empata. 6. Pega o Palmeiras fora, perde. Qual a Acabou? pontuação? Você fez bem, né? 38. Tá igual o Corinthians. Tá igual Tá o mexendo os dois. Tá mexendo os dois. Tá mexendo os dois. O que tem que comparar são os outros. Ah, para, Fabinho, então tá para. bom. Você falou um negócio, você se perdeu, agora você tá tentando fazer. Nada, não me Mas se perdi nada. perdeu. Não me perdi nada, Nossa, você tá querendo jogar olha que aqui. eu sou anti-corintiano. Não tem nada a ver. Eu só falei o seguinte: eu não tenho nada a ver de Corinthians. Nem citei isso. Eu falei pra você, o Corinthians cai. Não, mas passa dificuldade. Qual é a parte da frase que você não entendeu? Então, a frase que eu não entendi é o seguinte: se de 9 jogos um time empata 3 e perde 6, ele cai. Vamos olhar aqui. Ou ele não cai, Abel Neto? Os confrontos Que time aqui. vai escapar com 38 pontos? O Palmeiras em 2014 fez 40 pontos e se salvou. É uma exceção. E perdeu no último jogo. Porque, do Sport. porque o Corinthians caiu com 44, já teve time que caiu com 45. Pra você ter certeza, 46. 45. Agora, depende. Hoje é não. 45. Sim, mas depende muito do campeonato. Dependendo dessa Com situação 38 do não tem campeonato. jeito, 38. O Pipinho tá deitado lá, ele falou que tá De deitado. bruxo. Que não dá pra. Não, ele falou que já tá dando.
Já. Tá dando? Não, dando pra deitar. Não. Ih, calma. Calma. Não Ele pode. tá deitado e mandou uma mensagem aqui. Tem uma coisa errada aqui. A única. Tem uma coisa errada. Pode botar o VAR. Eu em nenhum momento falei 3 pontos dos últimos 9. Pode pegar. Você não deu nenhuma vitória do Corinthians? E por isso eu não dei 3 pontos? Você tem 9 jogos. Você deu 6 derrotas e 3 empates? 6 derrotas? Sim. Aonde? Tá marcado lá. Não, os caras estão de sacaneando. Não, claro. Ele deu 6 derrotas, gente. Olha, tá vendo? Você tá fazendo graça. Eu não tô fazendo graça. A gente tá perdendo tempo aqui. Olha aqui, ó. Em 2007, eu não tô fazendo graça, não. Em 2007, eu trabalhava no Lance, foi começar o campeonato e todo mundo tinha que indicar os 4 primeiros e os 4 últimos. Eu fui o único na época que o cara veio e falou: o Corinthians cai esse ano. Falei, cai. O Corinthians vai ser rebaixado em 2007. Quantas rodadas? Isso que eu ia perguntar. Faltava não, começou o campeonato. Não, começou o campeonato? Você falou que tá de brincadeira. Não foi de brincadeira, eu vou te falar por quê. Também. Se não vendesse o 2015 William, você falou que caía também. não caía. Errei? 2015. Foi campeão paulista. Eu falei, errei. Eu falei, errei. Olha a mensagem que o Pipi mandou pra mim. Você falou no começo do campeonato? Sim, senhor. Se o Corinthians não vendesse o William, como vendeu no meio do campeonato, não caía. Deixa eu falar, caía. 2007. Caía. Mas não vamos discutir 2007, porque já foi, mas eu cravei cair. Então eu não tô falando que você é anticorintiano. Só chega e fala, cai. Não, eu fala tô assim, se de 9 jogos faz 3, cai. Só isso. Deixa eu ver. Olha a mensagem que o Pipi mandou pra mim. Tem que ler antes, hein, Beja? Não. Cuidado. Leia, dá pra ler, ué. Fábio Sormani, ter o que eu tenho. Não, é. Ô, Roy, conta, eu vou falar. Acontece, pô. Você não... não, o resto eu não vou ler. Aqui, não, peraí. Aqui, ó. A parte, qual parte? Aqui, ó, essa última mensagem aqui, ó. Jazz é pior do que eu tenho. O resto eu não vou ler. Mas, vamos lá, mas não tô falando que você é de corintiano, Fabio Azevedo, mas só falo, olha, cai. Ô, Beja, não tem problema nenhum. O Facinca mandou uma mensagem dizendo o seguinte: a única exceção de um time que não caiu com 38 pontos foi o Vitória há umas 4 temporadas. Até hoje. Fez 38 e não caiu? Pelo que ele mandou aqui, só se ele Então, mandou. só se fizer 38, A 38 que eu fiz não 38. Dá 3 empates, cara. Você pegaram, pode se pegar. 9 jogos são 6 derrotas e 3 empates. Se for isso, ok. Mas você falou, 9 jogos são 6 derrotas e 3 empates. Não dá pra ter VAR de tudo agora. Coloca lá os jogos pro Fábio Azevedo. Exatamente. Eu fui olhar. Agora ele vai mudar. Ele vai mudar. Tá me chamando de sem palavra? Vamos lá. Vou dizer pra você o que eu falei. Tá bom. Vamos lá. Põe os 9 jogos do Corinthians. Tem que manter a postura. E a produção não vai pipocar pra ele. A produção tá no papel com os teus palpites. A produção tá no papel, eu sei. Se você Vitória e Corinthians. vai pipocar pra ele. Empata com Vitória, empata com Bahia, perde do Botafogo, empata com o São Paulo, 3. perde pro Cruzeiro, 3. empata com o Vasco, 4. Já aumentou a pontuação que contou. Segue a página lá. Vambora, gira a página. Tem mais jogo. Tá no gol. Não, perde pro Atlético, ganha da Chapecoense e perde pro Grêmio. Agora ganha da Chapecoense. Falou sim. Tá louco. Tá louco. Você deu 8 Com 35 a 42, passa sufoco. Mas é... Pipocou. Falou assim. O Flávio Gomes tem Eu não lembro memória. dos palpites. Os caras da produção estão sacaneando. A produção não sacaneia ninguém. Eu só não saio daqui porque não deu pra botar aqui lá embaixo. É uma equipe séria. Facingari falou que com 38 pontos todo mundo caiu. Ele mandou errado. Escreveu errado, eu entendo. Claro, porque ele tá com problema. Calma, Também na posição que ele tá é difícil escrever. Agora, o Fabinho tá dando 7 pontos pro Corinthians, 42. 8, deu 8. Deu 48. Não, deu 7. 7 pontos, isso. 42. Eu acho que é difícil ficar com Por isso que eu falei, 42. vai passar sufoco, mas acho que não cai. Com 42 cai. Depende desse campeonato do jeito que tá lá embaixo. Olha aqui, eu tô zoando. O VAR vai aparecer. Então, você fala que eu tô zoando. Aí você vai ficar com essa cara de salame no ar. O VAR aqui no Brasil não funciona. O VAR não funciona? Aí quero ver. Vocês ficam falando que... Simon. Aqui é o seguinte... Aí sim, aí vai funcionar. Presta atenção, nesse programa aqui Fala o Negócio, as pessoas não esquecem. Grava. Dura isso. Você vai ser desmascarado no ar. Olha aqui. Não, porque eu acho que vai ter que pegar o jogo de outro dia. Claro, vamos montar. Corinthians e Chapecoense. Você falou que o Corinthians ganhava. Ganha. Vamos pro VAR. Aí o Corinthians pega o Chapecoense. a Chapecoense lá, aqui não. Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians.
Pascoal. Corinthians. Azevedo. Empate. Caramba, Fábio, você não deu uma vitória do Corinthians. Ele tá parado. Tá vendo? Os caras fraudaram o VAR. Pegaram outro negócio. Ele não tá congelado. Ele tá peraí. Experiente nisso. Não, foi só tinha montagem ali. Botaram só a voz. Pegaram outro Falou você empata. Peraí, não. Você tava ao vivo aqui agora. Vou parar de gritar. Não tem nada disso, não. Põe de novo. Não tem nada disso, não. Fecha no Benja, Você falou empata. Você falou empata e agora você falou ganha. Você falou que eu tava mudando as coisas. Mas esse empate aí não pode ser uma montagem. Não, é porque tava nele. Não tem nada de montagem. Que montagem o quê? Põe aí de novo. Vamos ver de novo. Ó, a Chapecoense lá, aqui não. Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. Pascoal. Corinthians. Azevedo. Empate. Caramba, Fábio, você não deu uma vitória do Corinthians. Exatamente. Foi lá depois. Desculpa. Tirar 2 pontos. Desculpa. Não. Peraí. O senhor falou que eu mudo as coisas, que a produção muda as coisas, que o senhor não falou, que eu tô falando que o senhor é anticorintiano. Eu acho que precisa fazer uma auditoria nesse áudio aí. Claro, tem que fazer auditoria. Esse áudio aí tá com... Repito o que eu falei. Não será rebaixado, mas vai passar sufoco. E há 3 semanas alertei sobre o risco e você dizia que não. Quando aparece a Chapecoense, aparece o meu áudio. Falando, caramba, ô Azevedo, o Corinthians não ganha nenhum jogo. Ele pode ter pego de jogo. Para, Flavinho. Se fosse você... Não, mas ainda assume. Se eu fosse você, eu pediria revisão disso. Você quer? Você quer mais uma? Se pedir revisão, vai ficar pior pra ele. Porque tem mais. Tem efeito expressivo. O Abel lembra. Tem mais. Então assume a bronca. Não vai jogar. Aqui pode tudo. Quem tá vendo em casa tá vendo. Ele falou que o Corinthians não ganhava nenhum. De 9 jogos, ele falou que ganhava. Mas ele pode achar que o Corinthians vai passar perrengue? Pera só um minuto. Não é isso. Ele pode falar o que ele quiser. Aqui no programa, cada um fala o que ele quiser. Se ele pegar e falar assim, o Corinthians vai cair. Ótima opinião. Não tem problema nenhum. Agora, fala, depois desfala e fala que não falou. Tá aí o VAR. A frase é igual. O Corinthians não será rebaixado, mas vai passar sufoco. Ponto. Mas por que nos palpites o Corinthians não ganhava nenhum e depois você mandou fazer o Corinthians ganha? Eu mudei a opinião do jogo da Chapecoense. Mas a minha pontuação não são 3 pontos em 9. Se de 9 jogos são 6, vai 40. São 6 derrotas e 3 empates, são 3 pontos. Vocês não vão pegar todos os palpites. Você quer? Vai ficar pior. Eu quero. Tem que fazer uma auditoria. Você quer? Vai ficar bom na auditoria. Olha aqui. É um desafio para a produção. Eu tô te dando uma brecha para mudar o assunto. Vai ficar pior. Vamos falar do Santos, do Vasco? Não, vamos mudar o assunto. Bom, tem mais alguma informação do Corinthians? Não, só todas essas aí que você falou. O time... Quais? Não falou nenhum. E o Pedrinho? Um negócio de louco. Pedrinho titular ou não? O empresário do Pedrinho continua cuspindo uma animal. Mas ele tá dizendo que ele disse que foi a bronca dele pelo Twitter foi ao VAR, não foi ao Corinthians, não foi a Aí foi mal demais. Ele arrebentou com o país, ele misturou todas as tintas. Falou um monte de besteira, mas ele voltou e a deixou carga. o menino exposto, né? Eu também acho. A sorte, não vou te falar, o Pedrinho, apesar de ser menino, de ser pequenininho, mas é um menino de personalidade, ele não mexe com ele, não. Mas o Will, que é um cara gente boa, empresário dele, é um cara bacana pra caramba. Mexa com ele, mas não pode falar essas coisas. Expõe, né? Não, expõe ele sendo o porta-voz do jogador, expõe o jogador, a torcida do Corinthians e a diretoria do Corinthians. Está explicitado que... Ele passou uma letra lá pros caras do Corinthians. Vou tirar o moleque daí. No meio dessa mediocridade, o moleque não joga, vocês estão de sacanagem. É isso que ele falou pros caras. E ele tem mais é que fazer isso mesmo. Ele tem que proteger o produto dele. Ele tem que zelar pelo produto dele. Se o Pedrinho tivesse no banco daquele time de 2015, ok, não tem problema nenhum. Ele vai aguardar a vez dele. Agora, num time medíocre, como é esse time do Corinthians, que sabe-se lá como chegou na final da Copa do Brasil, um moleque talentoso como o Pedrinho ser banco, o cara fica pé da vida e com razão, gente. Vamos ir com razão. Não vamos ficar aqui agora massacrando o empresário, porque ele é empresário. Ninguém está massacrando. Tá massacrando. Mas ele mesmo emitiu, ele mesmo falou depois, o Will, gente boa, o Will. Eu conheço ele, o cara bacana pra caramba. Você falou com razão, velho. Não faz que nem o Fábio Azevedo. Falou, segura a bronca. Sustenta, não pipoca.
Mas eu acho que ele deu uma letra clara. Depois. Não segurou, ele voltou atrás. Exatamente. Você fez a leitura certa. Ele quis dizer isso. Ele pipocou, não pode pipocar. O meu cliente, o meu jogador não pode ficar no banco desse time. Ele viu a repercussão. Mas aí depois, quando foi perguntado... Não, mas depois quando foi perguntado, não, é o Brasil. É o Carille na entrevista que ele deu pro UOL. Ele pode ter até razão. Se aqui na declaração, escreve aí, que eu gosto muito do Corinthians, viu? O Corinthians abriu a porta pra mim. Falou, segura, compadre. Sustenta o que fala. Qual o problema? O cara pode ter, eu não sei, eu acho que ele pode ter razão na opinião. Agora, eu não sei se ele está certo na posição de empresário do jogador de tornar isso público. Não, eu acho que está certo, sim. Tá certo. Eu acho que aí começa começar a bater na porta dos caras. Escuta, vem cá, eu vou tirar o moleque daqui. Mas ele pode falar, ele pode falar isso pro Corinthians. Eu aqui pessoalmente falei para ele, aqui não, lá em São Paulo. Falei para ele, Wagner, eu te admiro que você é um cara que sabe proteger a tua mercadoria. Mas como é que fica o jogador? Tem que fazer isso mesmo. Mas ele tem que fazer isso direto. O Corinthians também é dono dele. 70% é do Corinthians. Vem cá, se ele não vende, vamos dizer, não apareceu a proposta que o Corinthians queria, ninguém pagou a multa e o garoto tem que ficar... A multa é 50 milhões, filho. Então... É que não sai pela multa. Então, vamos supor que não aconteça a venda agora. Não sai negócio nenhum, pronto. Não fica, de repente, também um clima desagradável pro Pedrinho? Não, lógico que não. O cara tá dizendo alto e bom som. Num time medíocre como esse do Corinthians, o Pedrinho não pode ser reserva. Pô, bota o moleque pra jogar, caramba. Mas ele é empresário, ele bota o moleque pra jogar. Mas ele tem que cuidar, Flavinho. Não, mas não pode expor isso porque publicamente. se o Pedrinho for bem e ele for negociado com o Barcelona, o moleque ganha. Ele tem que cuidar disso. Ele não pode passivamente aceitar uma situação dessa no Corinthians. O cara vai perder a posição pra Romero e pra Cleison. Chegar lá no Corinthians e falar, gente, eu vou tirar ele daqui. Eu acho que pode. Não, ele pode chegar no Corinthians e falar assim, eu vou tirar ele daqui. Eu acho isso. Mas olha só, ele não tem esse poder de tirar. Não, ele tem 70% dele. Ele pode chegar e botar debaixo do braço e levar quando também tem isso. Ele é um empresário que... assim. Ele tem apresente a proposta com a multa e pronto. O que ele quer é que o moleque jogue. Pô, mas aí todo mundo quer. Isso que... Mas vem cá, você pedir pro Jonathan, o empresário do Jonathan, vem a público e fala assim, pô, o Jonathan não tem sequência. Porque o Jonathan... o Jonathan é indefensável. É indefensável. Não, por empresário Você entendeu? Pô, o cara passa ridículo. O empresário do Pedrinho vem a público e fala o que falou, não passa. Mas o Pedrinho não foi titular com ninguém. Você pode questionar se ele fez bem ou não. Essa é outra história. Mas o cara pedir uma chance pro moleque, gente, pelo amor de Deus. Mas é o terceiro técnico, não escolhe o Pedrinho como titular? Como terceiro técnico? Ué? O Carille, o Lopes... O Carille não estava nem jogando, não estava nem mal concentrava. Não tinha idade. Quem colocou ele para cima foi o Loss. Agora chega. O Carille dizia que ele não tinha cara. O Carille colocava ele de vez em quando. Então, é tudo isso? Então, pra mim, os três erraram. Pra mim, os três erraram. E o Jair veio com essa conversa fiada lá no Santos com o Rodrigo Góes. Não tem carcaça, não sei o que lá. Foi vendido. Vendido pro 40, a maior negociação da história do futebol brasileiro. Foi vendido pro Real Madrid. Bota pra jogar, caramba. O moleque tem o quê? 17 anos? O Pedrinho tem 21 já. 21? Já tem 21. Não tem carcaça pra jogar com 21. Então é o seguinte, aquele ônibus que leva o Corinthians do estádio pra concentração, da concentração pro hotel, do hotel pro aeroporto, vai ter que ser guiado pelo Pedrinho. Ele não pode ser jogador de futebol. O cara tem 21 anos de idade e não tem carcaça pra jogar, então tem coisa errada no Corinthians. Como é que não prepararam esse menino pra ele estar pronto hoje, com 21 anos de idade pra jogar? Eu concordo plenamente. O que é isso? Eu concordo. Um menino de 21 anos. Essa é uma discussão. Parece um filezinho de borboleta. Quando ele chegou no profissional. Ele entra, todo jogo que ele entra, ele faz gol. Quando ele entrou no profissional há 2 anos, o Corinthians teve que cuidar da alimentação dele, teve que contratar uma nutricionista, teve que trazer a mãe dele, né, para ficar do lado dele. Ele era um jogador que vivia comendo fast food, lanches. Mas há quantos anos ele está sendo... Há 2 anos o Corinthians está cuidando especialmente do também não é do dia para noite. Há 2 anos. Tempo mesmo. Mas 2 anos depois de 19 anos, quando ele foi pro time de cima, o Corinthians está cuidando disso.
Agora, a minha opinião, se não botar ele pra jogar, como é que você vai saber se ele suporta? É isso que eu tô falando. É a mesma coisa que eu falava do Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior só tem 17, deixa o Vinícius... Como é? O cara sabe jogar, bota pra jogar. Qual é o problema, cara? O Pedrinho joga pra caramba. Bota pra jogar. Como é que um cara desse pode ser reserva do Cleison e do Romero? O Pedrinho é diferenciado. O Pedrinho é diferenciado. Você mesmo disse que o Corinthians ia jogar com o Pedrinho, o Sheik e o Romero no ataque contra o Cruzeiro. Não foi o que o senhor falou? O senhor não falou isso? Pedrinho, Sheik e Romero. Eu tô vendo aqui. O empresário dele me mandou uma mensagem agora aqui. Eu tô vendo aí. Fala o que ele falou. Deixa eu ler. Pedrinho acabou de fazer 20 anos. 20 anos? Tá vendo? Vocês já estão deixando um moleque mais velho. Então, o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, está nos assistindo agora. Obrigado, Will, pela preferência. Will, segura, sustenta o que você falou, meu compadre. Você tá certo. Você não falou nada de errado. Não tem cabimento um moleque como o Pedrinho ser reserva nesse time do Corinthians que é medíocre. Não tem. Você tá certo. Sustenta o que você falou. Sustenta. Briga pelo seu moleque. Briga pelo seu produto. Você tem que fazer isso. Todo empresário no mundo inteiro faz isso. Você sabe disso. Você é empresário. Na Europa, nos Estados Unidos, todos brigam pela sua mercadoria. E você faz muito bem em brigar por ele. Essa é a minha opinião. Não tem nada contra você. Mas sustenta, velho. Outra briga que no Corinthians é uma discussão que tem toda hora, Matheus Matias. Porque ele jogou contra o América, lá no América de Natal. Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. Esse cara treina pra... Todo mundo fala, pô, ele treina pra caramba. Mas jogar... Ladrão de treino. Como ninguém viu esse cara jogar? Ele não entra pra jogar. Ele jogou 6 minutos uma partida com o time do Corinthians. 6 minutos. É outro grande mistério que tem no Corinthians. Esse é um grande mistério. Esse Matheus Matias veio como artilheiro do Brasil. Quando ele veio pro Corinthians, ele jogava lá no ABC de Natal, ele era artilheiro do Brasil. Chegou no Corinthians, começou a Copa do Brasil, veio pro Corinthians. Precisamos encorpar o menino. Na Copa do Brasil, acho que não podia jogar. Isso dá uma tremenda matéria. Isso dá uma carcaça pra esse moleque. Matéria. Se eu sou pauteiro, mas escuta, vai lá no Corinthians. Quero saber o que tá acontecendo com esse moleque aí. O que acontece com esse Matheus Matias? O que acontece com ele? Não joga nunca. Não joga nunca. Mas Pedrinho uma dificuldade para jogar. Matheus Matias uma dificuldade para jogar. Pô, esses caras têm condição, não. Tá repetindo o que o Corinthians fez com aquele outro que veio do CRB. Luigi. Isso aí. Luigi sumiu. Veio, não jogou? Não jogou. Tá na Série B, jogou foi pro Figueirense. Mas ainda é do Corinthians, não? É do Corinthians. É do Corinthians. Aí, quando chegou no Corinthians, os caras falaram, mas ele é muito pequeno pra jogar. Mas não sabia, mas daí... Então, porque trouxe. Tem umas coisas que... Entendeu? Umas coisas que não dá pra entender. Então? E aí, e esse Matheus Matias? Eu já perguntei várias vezes, como é que é esse Matheus Matias? Ele treina, Pascoal. Ele é do ramo. Então põe pra jogar. Então tem razão. Tem razão. Tem coisas que não entende. Eu não consigo entender. Coisas que acontecem. Isso não é só no Corinthians, não. Isso acontece em todas as equipes. Você já viu isso muito. Não sei se é o caso dele. Completo. Jogadores que arrebentam. Nós estamos conversando aqui, estamos atrapalhando. Se quiser, de para aqui. Arrebentam no treino. E na hora H no jogo, sentem. Quantas chances ele teve? Na hora H, hein? Na hora H. Na hora H. Fica lembrando do Pipinho aí. Cuidado. Não sei se é o caso dele. Tá? Quantas chances ele teve, meu senhor? Não sei te dizer, não tem esse número. 5 minutos, 6 minutos em uma partida. Quem? O Matheus Matias. Não jogou. 5 minutos numa partida. Como é que você vai ver um jogador? Ele chegou... ano passado ele já... Não, ele fez a Copa do Brasil esse ano pelo ABC. Ele não pôde jogar. Esse ano ele jogou pelo ABC? Jogou pelo ABC. Não pôde jogar chegou pelo Campeonato Paulista, março, abril, se não me falha a memória. Chegou com o Carille. Chegou com o Carille. Aí com o Carille foram dar uma carcaça para ele. O que é dar carcaça no futebol? Ele chega, o jogador chega, dá um suporte físico, suplementação alimentar, aquela coisa toda. Agora tá na hora de jogar, gente, não é possível. Não é possível. O Roger não tá jogando, tá mal. O Jonatas é mais grosso que papel de embrulha-prego. E aí o Matheus Matias não dá uma chance para ele? Deixa eu falar um negócio pra você. Aquela matada de bola do Jonatas, eu vou falar pra você. Se ela no meu time lá no Bala Mistura na Várzea, ele sai. Peraí. Tá louco. Olha aqui, o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, está nos assistindo. Muito obrigado, Will. Agradece todo mundo, então. Porque é só o Will. Porque você tá falando dele. Obrigado todo mundo. O Tadeu Braga tá assistindo a G, mandou tweet. Agradece. Não, já mandei pra todo mundo. Tadeu Braga, muito obrigado. O Will Dantas fala aqui, olha, que o pessoal, ele esteve reunido com o pessoal de fora, ele está me falando que ele teve uma reunião com o pessoal nos clubes aí,
E ele falou aqui, olha... São 5 times, ele citou isso. Não vamos citar os times, mas são 5 times. Ele fala aqui que os caras falaram para ele, segundo ele, o Will Dunsman fala, que não entendo como 5 grandes clubes da Europa querem contratar e ele está na reserva do Corinthians. Isso é o que ele está me falando. E desculpa, ele fala que foi o pessoal da Europa me perguntou ontem. Um dos times eu sei qual é. Pelo menos um eu sei. Qual? Barcelona. Não é. Não, o clube da Europa... O Corinthians tem informação no Barcelona, que estava vendo. Veio o Pedrinho. Mas não é. O clube da Europa fez essa pergunta para ele, perguntando, e ele falou, olha, você tem que perguntar, não é para mim, são para os treinadores do Corinthians, por que ele não joga. São 3, o Sormani relatou os 3 aí. Agora, uma pergunta, não sei se nesse diálogo tem, Benja, os clubes o procuraram ou ele procurou os clubes? Não, os clubes procuraram ele. Os clubes procuraram ele. Ele fala hoje em dia ninguém contrata assim. Você sabe isso, Fabiano. Você sabe isso melhor que eu. Os caras monitoram esses meninos. Ele está sendo desde 14 anos. É isso que eu falei. Aí o cara chega e fala assim, escuta, agora ele vai chegar no time de cima, vamos ver uma temporada lá e a gente contrata. Aí chega lá e não joga. Os caras dizem, escuta, nós estamos monitorando esse menino desde que ele tinha 13, 14 anos. Por que ele não está jogando no time de cima agora? Você entendeu? Não, e levando em conta que... É que nem o Léo Santos. O Real Madrid está interessado no Léo Santos. Sim, faz 3 anos que o Real Madrid está monitorando ele. O tem mais informação do jogador do que o próprio clube. E quem acompanha... Peso, velocidade, não sei o que. Os caras monitoram tudo. E quem vai em jogos do Corinthians, assim, que vai em estádio às vezes, vários jogos que o Pedrinho estava no banco, no segundo tempo a torcida inteira começa a gritar Pedrinho. A porrinha é o treinador. É direto. É uma substituição certa. E o Pedrinho entra, resolve. Vamos fazer o seguinte, aconteceu isso no Palmeiras com o Gabriel Leva esse moleque lá pra Vila Belmiro, vê se ele não joga a bola lá. Leva lá pra jogar Por falar em Vila Belmiro. Leva lá pra jogar no Santos, vê se ele Por não joga falar lá. em Vila Belmiro. O que aconteceu?